Meu nome é Paulo Oliveira, eu sou advogado de imigração e sou corretor de imóveis licenciado aqui no estado da Flórida. Bom, tô muito feliz, gente. Esse é o primeiro vídeo do meu canal, vídeo pra valer, porque o primeiro vídeo só me apresentei e tal, mas dessa vez sim a gente vai começar a discutir. E hoje eu já quero falar uma coisa legal pra vocês. Sim, vale muito a pena emigrar para os Estados Unidos, sair dessa vida horrível que vocês levam aí no Brasil e vir pra cá, qualidade de vida, segurança. Então hoje o tema é: ainda vale a pena emigrar para os Estados Unidos? Sim, vale muito a pena. Eu sou a prova viva disso. Tenho vários amigos, centenas de milhares de ex-clientes, atuais clientes que, se você conversar com eles, eles com certeza, 99,9% vai concordar comigo e falar assim: foi a melhor escolha da minha vida, ou foi a melhor escolha para a vida dos meus filhos. Sim, porque aqui, comparado ao Brasil, é um paraíso, é uma Disneylândia. Então eu peguei aqui 6 questões que a gente tem que abordar, que eu vou te ajudar a tomar a melhor decisão. Número 1, qual o objetivo? Bom, primeiro vocês precisam sentar, né? Quando eu falo vocês, eu vou aqui pela média, gente, que a maioria das pessoas vem com esposa e filhos, né? Mas isso também serve para quem vai vir aí single, né? Sozinho aí, enfrentar essa batalha, porque é uma batalha, viu? Geralmente as pessoas vêm em família, é importante vocês sentarem e discutir. Qual o objetivo? Vamos falar primeiro de quem não conhece. Quem nunca veio aqui, né, é a pior das situações, porque, cara, você não sabe pra onde você tá indo. É bem diferente de tudo que você já viu, principalmente aqueles, às vezes, que nunca tiveram a oportunidade de sair do Brasil, conhecer uma outra cultura. Então, você tem que decidir qual seria o seu objetivo, né? Realmente quer vir definitivamente? Você tem parente aqui? Não tem? Você tem amigo? Você tem que levar em conta a questão do idioma. A maioria das pessoas não tem o inglês ainda e vai ter que aprender pelo menos o básico para você conseguir sobreviver. Então, qual é o objetivo? É vir definitivamente? É vir só para estudar? Quer sair do Brasil e deixar a porta aberta? Porque às vezes o problema é esse, né? Você não consegue sair do Brasil e deixar a porta aberta, porque às vezes para você vir, você tem que já se desfazer de tudo no Brasil, aí você, se caso não der certo aqui, você tá lascado, né? Você vai ter que deixar, vai ter que voltar pro Brasil e chegar aí, como diria o velho deitado, né? Com uma mão na frente e outra atrás. Então, por isso que você tem que estar com um objetivo muito claro na sua mente. Bom, eu tenho condições de ir e deixar alguma coisa aqui no Brasil, que se caso não der certo lá na América, eu volto pra cá e a gente começa da onde parou, reinicia, mas pelo menos teve aí algum suporte quando volta ao Brasil, né? Ou você tem que analisar bem. Por que isso é importante? Porque quando você tá no Brasil e já se desfaz das suas coisas para vir de forma definitiva, pô, você vai encurtar um puta num caminho, vai evitar uma baita numa dor de cabeça. Porque quando você tá distante, é complicado você se desfazer de uma propriedade, carro, um barco, uma casa, um trailer. Ou eu já vi muitas pessoas, às vezes, que tem empresa andando no Brasil, rendendo dinheiro, e deixa alguém ali, às vezes até funcionário de confiança, tal, tocando, e depois quando você tá aqui, fica um pouco complicado você se desfazer dessas coisas, e enfim, analisa, é o melhor para os seus filhos, você vai ficar longe dos seus parentes, seus amigos. Bom, tem aquele que é mais fácil, né, de decidir, só quer vir mesmo para melhorar o inglês, ou aprender o inglês do zero, ou só quer mesmo trazer os filhos para passar uma temporada aqui, ficar 1 ano, 2 anos, para a criança a pegar já o inglês enquanto é pequena, absorve bem o segundo idioma. Tem que levar em consideração muitas variantes, como por exemplo profissão. Às vezes você tem uma profissão legal no Brasil que aqui não vai servir de absolutamente nada, e você vai ter que, para sobreviver e trazer o sustento da sua família, você vai ter que fazer coisas que você jamais imaginou que faria na sua vida. Vamos para o segundo ponto, se você se preparou para isso. Esse segundo ponto é extremamente relevante, tanto como o primeiro ponto, né? O primeiro item da minha listinha aqui, que é qual seria o objetivo. Porque quando eu falo se preparou, é no sentido mais amplo da palavra, né? Quando eu digo se preparou psicologicamente, né? Se você se preparou aí profissionalmente, você já começou a deixar algumas coisas ajeitadas. Tem muita coisa às vezes que passa desapercebida, e aí você vai lembrar quando já tá aqui, e aí às vezes você tem alguma restrição legal que não deixa você sair dos Estados Unidos até que termine o seu processo imigratório. Então se preparar é o quê?
é falar, cara, eu sou extremamente ligado à minha família. Eu não consigo viver longe dos meus pais. Minha esposa não consegue viver longe dos pais delas. Bom, eu não consigo viver longe da minha sogra. Eu acho que isso não seria um grande impedimento, mas pode acontecer. A questão é, se preparou é o quê? Você consegue viver longe do Brasil? Eu já vi um monte de gente falar, cara, eu vou voltar porque eu não aguento mais. Aqui não é como lá, eu gosto de tomar minha cerveja, minha caipirinha na beirada da praia, ter meus amigos, aqui não existe muito disso, é tudo muito individualista, é só você ali na sua bolha da sua família. Você tem uma certa vida, até tem uma certa vida social, mas é bem pequena, principalmente para quem não tem amigos e parentes aqui, né? Então é isso que você tem que ver se você suporta, porque se você não suportar, você acaba ficando louco e aí, enfim, no final dá tudo errado. Bom, o terceiro item, vamos passar pro terceiro item, porque esse é muito ligado ao segundo item, que é se você se preparou. Você já tem visto, nem que seja um visto de turista, porque com um visto de turista você pode viver nos Estados Unidos. Quando eu falo viver nos Estados Unidos, gente, não é necessariamente viver e trabalhar, tal. Bom, quem tem condição financeira de vir aqui, você fica aí até 1 ano e meio, se quiser, dá para renovar a sua estada aqui, né? A sua estadia aqui nos Estados Unidos até umas 2 vezes tranquilamente, se você tiver condições de provar financeiramente que você consegue ficar aqui, você consegue ficar aqui 18 meses passeando. Aluga um RV aí e vai viajar América, aluga uma casa, compra um carro e vem pra frente. Mas só que turistando, né? Sem poder trabalhar. Ou você realmente quer vir para trabalhar, quer viver definitivamente, já quer sair do Brasil com visto, já tem uma ideia dos tipos de visto que tem. É isso que você tem que começar a analisar. E aqui no meu canal, eu vou te dar toda essa informação. Desde a pessoa que quer vir com visto de turista, desde aquele que vai vir com visto de estudante ou aquele que vai vir com visto de turista e depois vai fazer a mudança de status para visto de estudantes. Por exemplo, quando você vem com visto de turista e acaba resolvendo ficar aqui para estudar um tempo, você tem uma coisa que chama mudança de status. Então você vai mudar do status de turista para visto de estudante. E você também tem a possibilidade de já sair do Brasil, quando você se planeja melhor, você já sai do Brasil com visto de estudante e chega aqui já com visto de estudante sem ter que usar o seu visto de turista. Qual a grande desvantagem quando você vem como turista e muda para o visto de estudante? Você não pode sair dos Estados Unidos. A partir do momento que você pôs o pé para fora do Brasil, já perdeu o status de estudante. E quando você vem do Brasil já com visto de estudante, você pode sair dos Estados Unidos sempre que quiser, não tem essa limitação, né? Mas a questão de visto eu entendo que o do visto e um outro item que eu coloquei como último são os dois mais importantes, porque te dá liberdade, entendeu? Como, por exemplo, você já pode sair do Brasil já com Green Card, entendeu? Que, inclusive, é a forma mais legal, não legal no sentido jurídico, mais bacana, né? De você sair do Brasil e migrar para cá. Por quê? Quando você faz a aplicação de um visto de Green Card, né? Para imigrar para os Estados Unidos, ter uma residência permanente aqui já desde o seu primeiro dia, o Serviço de Imigração norte-americano gosta muito desse perfil de candidato. Por quê? Eu costumo usar como exemplo, eu chegar na sua casa numa sexta-feira chuvosa, fria, 11h30 da noite, meia-noite, as crianças já dormindo, a mulher já indo dormir, aí eu toco a campanha, aqui, trouxe um vinho, trouxe uma pizza, vamos conversar. Eu falo, cara, nós estávamos indo dormir. Eu costumo usar isso como exemplo, que é a mesma coisa você chegar aqui e pedir para ficar, né? Você fala, olha, eu vou como turista, aí no meio do caminho, não, eu resolvi estudar, e depois que você resolveu estudar, você resolveu aplicar, sei lá, para um visto de trabalho. Então, isso é ilegal? Não, não é. A lei de imigração autoriza isso, sim, autoriza, está previsto em lei, não tem como discutir. Mas só que quando você sai do Brasil já pedindo licença, olha, eu tenho intenção de mudar para o seu país, esse eu lhe garanto, sem a menor sombra de dúvida, o melhor caminho para quem quer imigrar para os Estados Unidos. Mas lógico que isso não é para qualquer pessoa, você tem que ter um perfil, né, que te valide para que você tenha uma possibilidade dessa, né, de trabalhar, imigrar para os Estados Unidos, já com autorização de trabalho, com green card, tudo certinho, né? Lógico que não é para qualquer candidato, obviamente. O quarto item é a questão da profissão. Pô, às vezes você tem uma profissão legal no Brasil e chega aqui, ela não vai valer de nada.
Isso é uma realidade para a maioria das pessoas, infelizmente. Mas só que quando você chega aqui com uma profissão, independente de se no início ela não vai ter validade aqui, se você às vezes sabe, tem assim a manha de alguma outra coisa, como por exemplo, olha, eu fui no Brasil, eu era no Brasil, eu fui no Brasil, mecânico automotivo, pô, você já vai chegar aqui sofrendo bem menos. Olha, no Brasil, eu cozinhava, eu tive restaurante, enfim, com certeza você vai sofrer bem menos. É muito importante, se você tiver habilidade, sei lá, é um marceneiro, um carpinteiro, foi pedreiro no Brasil, sabe instalar piso, é um eletricista industrial, isso vai te ajudar e muito aqui, porque se você não tiver uma profissão, é complicado quando você chega aqui, aí qualquer coisa que você for trabalhar, provavelmente você vai trabalhar como ajudante. Você vai trabalhar muito mais que as outras pessoas e vai ganhar bem menos que essas outras pessoas. A quinta questão é a questão do Estado, que é uma coisa... Eu nem ia colocar isso aqui na minha relação, né? De itens que eu acho importante pro tema de hoje, se vale a pena vir para os Estados Unidos ainda ou não. É que eu não vejo o pessoal aí na internet comentar muito. Pô, brasileiro, a primeira coisa que... Parece que os Estados Unidos pro Brasil só resume em 2 locais, Orlando e Miami. Pô, mas os Estados Unidos é muito grande, mas muito grande mesmo. São 50 estados, sabe? Uma população gigantesca. Cada estado ali tem a sua peculiaridade, sabe? Cada estado tem seu ganho. Mas, resumidamente, é importante você escolher o estado que você vai viver. Porque, por exemplo, a Flórida é um estado magnífico de se viver. Excelente. Calor o ano inteiro, enfim, um estado maravilhoso. Mas, para aquele que... Não seria o caso aqui do tema, mas não custa nada falar. Para aquele que não tem uma situação legal, imigratória legal, é um péssimo estado, porque aqui não é santuário. Então a imigração aqui pega um pouco pesado, mas todo mundo vai vivendo, certo? Mas em compensação você tem o calor e tal, mas outra coisa super negativa, o estado da Flórida paga muito pouco. Então, como o estado da Flórida é muito procurado pelos latinos e pelos brasileiros, onde tem muita mão de obra, com certeza vai se ganhar menos. Então, questão de ganho, o estado da Flórida não é um estado muito legal. O estado da Flórida não paga muito, principalmente para quem não tem uma profissão definida. Falando para aquele que talvez nunca esteve aqui, comece a estudar um pouco mais o que cada estado oferece, né? Principalmente para quem vem para trabalhar e mudar tudo, vem definitivamente. E o sexto e último item que eu lembrei de colocar aqui na minha lista é a questão do... Você tem grana? Por quê? Eu já conheci, inacreditavelmente, não foi uma ou duas, eu conheci já muita gente que desembarcou num aeroporto como, por exemplo, de Miami, $500 na carteira. Ou às vezes até menos. Sem ter um amigo, sem ter um parente, não tem ninguém. Chegou aqui com a cara e a coragem, $500 na carteira, e hoje tem uma vida de sucesso. Mas eu não acho que esse seja o caminho. O certo é você ter um mínimo de reserva. Principalmente para aquele que vem com família, né, vem já com esposo e filhos. Esse é muito importante, você ter uma reserva. Porque a América é um país extremamente capitalista. Então, aqui você tem que ter dinheiro para absolutamente tudo. Então, você vai ter para morar aí, desde alugar um quarto com banheiro sendo suíte ou não. Então, vai ter até essa diferença de preço. Quando você achar um quarto para alugar, ele vai ser um preço se o banheiro for comum para a casa inteira. Ou se é uma suíte, vai ser mais caro. Até uma casa, sei lá, de quantos $1.000 você quiser. Mas você tem que vir com uma reserva para você ter aonde viver. Você também tem que ter uma reserva para ter carro. Aqui não é um país, poucas as cidades aqui onde você vive sem carro, cidades gigantes como São Francisco, Los Angeles, Nova York, enfim, entre outras aí, pouquíssimas as que você vive sem carro. Na maioria das situações, principalmente na Flórida, aí a Flórida inteira, se você não tiver um carro, você tá morto. Consegue viver? Consegue, mas cara, tipo, um trajeto que você ia fazer de 20 minutos até o seu serviço de carro, né, ou para qualquer outro lugar que você for, uma escola, às vezes quem vem só estudar, você sem carro, você vai demorar 3 horas, às vezes, 2 horas e meia, 3 horas, um trajeto que era de 15, 20 minutos. Então, sem carro que você tá pego. Então, você tem que ter uma reserva para carro, uma reserva para você alugar uma casa, um apartamento, um quarto que seja inicialmente, enfim.
Aquilo que eu costumo dizer, quando você muda de país, por exemplo, eu posso falar por mim mesmo, e acho que muita gente já passou por isso. Quando você muda pra cá, você não tem um garfo, você pega a chave de um apartamento, de uma casa, você não tem uma colher, você não tem um prato, você não tem um copo, você tem que comprar tudo do zero. Então aí, é isso que você tem que ter em mente, você tem que ter um mínimo dinheiro, senão daqui a pouco você passa até frio à noite, você não tem um edredom, você não tem o colchão, não tem a cama. Tem muita gente aí nos vídeos, claro, eu já vi vários vídeos aí, muita gente doa muita coisa, mas não venha contando com isso, porque tem muita gente vindo pra cá. E antes, onde tinha muita doação, já não tem mais tanta doação assim, porque é muita gente que tá precisando de coisa. Então já vem em mente que você vai chegar numa casa, quando a gente casa no Brasil, né, tem muito disso, né? Eu me lembro quando eu me casei há quase 20 anos atrás, a gente... Antes de se casar, a gente já começou a montar um apartamento, comprar, porque você começa do zero. E aí você tem que ter em mente. Então a questão da grana é muito importante. Bom, gente, eu acho que a gente já deu para dar aí um briefing, né, uma ideia do que a gente vai abordar aí nos próximos dias. Mas fica ligado no canal, porque agora cada um desses itens, principalmente esses que se destacam mais, como a questão de visto, a questão de dinheiro, eu vou fazer uns vídeos legais, a questão de visto a gente vai abordar aí os principais vistos aí, né? Como o famoso EB2NW para profissionais especiais, excepcionais, o EB3 quando você tem uma companhia que está disposta a te contratar, aplicar o visto para você, visto L, que é um visto bem interessante, visto H, tem muita coisa que a gente vai pegar visto por vistos aí, ver quanto será mais ou menos o custo para você já vir com documentação. Vamos falar até de vistos mais simples, como o visto de turista, o visto de estudante, vamos abordar bem esse tema. Vamos abordar também a questão da grana, acabando de falar agora. Eu vou ver até se eu faço um roteirozinho aonde eu vou mostrar para você mais ou menos quanto você tem que ter de grana para chegar aqui. Se inscreva no meu canal, eu preciso muito, eu tô com muita vontade de ajudar os outros. Eu quero que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Tem muita desinformação na internet, infelizmente. Eu não consigo... Tem um pessoal que leva uns vídeos legais aí, explica algumas coisas, mas a maioria ou falta um tequinho de coisa, ou as informações são meio desencontradas, ou às vezes são informações desatualizadas. Tem agora a questão do Trump, que vai mexer muito com a questão legal, né, de documentação, de concessão de visto. Mas eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você acione o sininho aí de notificações. Me manda e-mail sugerindo, olha, fazendo perguntas diretas mesmo. A minha situação é essa e como que eu resolvo isso? Não vou expor o nome de ninguém. Mas é legal que se vocês me mandarem perguntas, a minha mente começa a se abrir para esclarecer. Porque é difícil você pegar, não é? É igual o YouTube, pô, você atinge milhões de pessoas e cada um pensa de uma forma. Mas se você começar a me dirigir, a me dar o rumo, eu vou começar a trazer a informação que realmente está agregada a valor.